Olá pessoal, olá galerinha, boa noite, a paz de Deus a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem de Deus, da palavra de Deus para nós aí, né? Desde já agradeço mais uma vez a todos que estão acompanhando e que estão recebendo esse ensinamento, essas mensagens que Deus traz até minha vida, que eu busco e que eu tento passar da melhor forma aquilo que Deus tem me ensinado e que eu tenho buscado. E hoje eu vou falar um pouquinho de oração, de se humilhar a Deus. Será que Deus nos ouve mesmo? Como que a gente faz para buscar a presença de Deus, né? E nós sabemos o quanto nós somos falhos nisso, né? Então, eu estava lendo aqui, estava em oração, e Deus ele me levou a alguns versículos bíblicos aqui, e eu vou estar passando aí para vocês. E nós vamos começar a ler lá em 2 Crônicas, que é no Antigo Testamento, 2 Crônicas, o capítulo 7, versículo 11 até o 15. Amém? 2 Crônicas 7, do 11 ao 15. Vamos lá. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Bom, aqui é o momento que Salomão, ele tinha acabado de construir o templo, a casa do Senhor, naquele tempo que ele governava. E um pouquinho antes desse capítulo, no capítulo 6, a presença de Deus ela foi manifesta no templo. A glória de Deus invadiu aquele lugar onde o sacerdote ele não conseguiria ficar de pé. Então não tinha como ele pregar a palavra de Deus, porque a presença de Deus já estava ali, a glória de Deus já estava naquele lugar. E aqui Salomão ele tinha acabado de construir, Deus estava ali presente no templo, naquela nação, com aquele povo. E quando foi à noite, Deus apareceu a Salomão. Aqui no versículo 12 fala assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então ali seria o templo,
foi o templo que Salomão construiu, que Deus encheu com a glória dele e a presença de Deus estava ali. Mas se a gente for pensar aqui e ler o versículo, mais uma vez o versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui são três coisas que Deus falou para ele e também para o povo, que ele faria isso caso o povo não tomasse alguma atitude, caso o povo não obedecesse à vontade de Deus, caso o povo não se convertesse, caso aquele povo que era de Deus, porque ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus sabia quem era aquele povo, só que no meio daquele povo tinha muita coisa ruim, tinha muitas pessoas rebeldes, muitas pessoas em pecado, muitas pessoas em caminhos tortuosos. No meio daquele povo tinha muita gente que tinha se afastado de Deus, que tinha deixado as leis de Deus, que tinha perdido a comunhão com Deus e já não obedecia mais à vontade de Deus. Então Deus, ele nesse versículo 12 no 13, quando ele apareceu à noite para Salomão, falou que tinha escolhido aquele lugar para sacrifício e a glória de Deus já estava ali, a presença de Deus já estava ali, que aquele templo se encheu de fumaça e a presença de Deus era muito grande, a ponto do sacerdote não conseguir ficar de pé, de tão era a presença e a glória de Deus. Então Deus, ele falou essas três coisas: cerrar os céus de modo que não haja chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Cerrar o céu significaria, ele quis dizer aqui que não haveria chuva, que a natureza iria parar, não daria mais os frutos que o ser humano precisasse e nem as condições climáticas que nós precisamos aqui na Terra. A peste são as doenças e os gafanhotos são aqueles que estão aí, que governam, que têm o poder político, né, que cobram muitos impostos. Esses são os gafanhotos, aqueles que roubam, falando português claro, corrupção. Então, isso que Deus estava querendo dizer para Salomão. E muita gente em caminho errado. A gente vê o próprio povo também faz muita coisa errada. Não é só os políticos, não são só aqueles que têm autoridade que se corrompem. Nós, o povo, também se corrompe com muitas coisas. Você receber um troco errado e não devolver já é corrupção. São coisas assim. Então naquele povo havia esse tipo de coisa. E muita gente fora da presença de Deus, dos caminhos de Deus e da vontade de Deus. Só que Deus, ele naquele momento, ele deu uma solução. Ele deu uma solução para aquele povo. No versículo 14 ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele deu uma solução ali para Salomão quando ele apareceu, e para aquele povo, que se aquele povo que se chama pelo nome de Deus, eles tinham que se humilhar na presença de Deus. E muitas das vezes nós não queremos se humilhar para ninguém que está ao nosso lado, nós não se humilhamos para ninguém que convivamos. Imagine para Deus
que a gente não vê. A gente sabe que existe. A gente sabe que Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas muitas das vezes nós não queremos se humilhar para nada. E Deus, Ele instruiu, se aquele povo se humilhasse, orasse, falasse com Deus, pedisse perdão sinceramente e se convertesse dos maus caminhos, Ele sararia a terra daquele povo e perdoaria todos os pecados. E Ele continua dizendo aqui: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A glória de Deus estava ali. Só que Deus deixou 3 coisas ditas aqui no versículo 13, que Ele faria se o povo não se convertesse, se o povo não se humilhasse, não orasse. E Deus, Ele deixou 3 coisas. E ao mesmo tempo Ele deixou uma solução para que o povo tinha que fazer. Então, hoje, o que eu quero dizer é que Deus, Ele está sempre atento a cada passo que nós damos, a cada coisa que fizemos, tudo que pensamos, tudo que desejamos. Ele sabe que tem coisa boa, ruim dentro de nós e que nós devemos falar para Ele e pedir ajuda. E como que a gente faz isso? É buscando a presença de Deus, é se humilhando para Deus, orando, se consagrando, tentando buscar o melhor caminho, porque Deus, Ele ouve. Ele diz aqui, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque se o povo não tivesse tomado essa atitude que Deus determinou aqui, essa solução que era orar, clamar, se humilhar e se converter, a glória de Deus iria embora daquele lugar. O templo já estava cheio da glória de Deus, já estava cheio da presença de Deus. E Deus, Ele falou 3 coisas que poderia acontecer, ou estava ali acontecendo já, e se o povo não tomasse uma atitude, a glória dele iria embora. Ele sairia da presença daquele povo. E o povo estava ali. E Deus falou: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos e a oração que se fizer neste lugar. Eu quero dizer que se há algo dentro de nós que nós se envergonhamos, que é só nosso, eu quero dizer que Deus, Ele está atento para ouvir a sua oração. Ele está atento para te libertar, para renovar as suas forças, restaurar a sua vida, te colocar uma veste nova, curar, sarar a sua terra, seu coração, seu corpo, sua alma, te livrar de tudo que é ruim, de tudo que é mal, de tudo aquilo que não pertence à vontade dele. Deus, Ele deu uma solução aqui para esse povo. Olha, se vocês orarem, buscar a minha face, se humilharem, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero dizer que Deus, Ele te ama de tal forma que a partir do momento que nós se entregamos a Ele de fato, que começamos a falar com Ele, nos entregamos a Ele de fato, verdadeiramente, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que a gente está querendo dizer. Ele olha para dentro de nós, no nosso íntimo, e quando Ele vê um coração quebrantado na presença dEle, quando Ele vê alguém se humilhando na presença dEle, para Ele, Ele vem e te restaura, te renova, te cura, e você mantém uma caminhada justa e digna com Deus. Ele cura, Ele sara,
Ele perdoa. E tudo isso cai no mar do esquecimento. Porque Deus, Ele não joga nada na cara de ninguém. Tanto é que nós erramos todos os dias, falhamos todos os dias. Nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus todos os dias. Mas nós temos que reconhecer que nós somos falhos, somos pequenos, somos errôneos demais. E tudo que nós fizermos vai ser pouco, mas a misericórdia de Deus é enorme. A misericórdia de Deus é enorme. Se você está aqui ouvindo, se você está vendo, se você está assistindo aqui, é porque Deus permitiu que você chegasse até esse momento. Que você acordou, você saiu para trabalhar, você voltou, você está na sua casa, ou você ainda continua no seu trabalho. Eu quero dizer que a misericórdia de Deus, ela se renovou na sua vida nesse dia de hoje. Por mais que você tenha errado, ou até mesmo se você ainda não buscou, se você ainda não se humilhou, olha, Deus está aqui. Você está ouvindo a palavra dele. E toda vez que você ouve a palavra de Deus, é Deus manifestando a presença dele, a vontade dele, para a sua vida e para a minha vida. Então não tenha vergonha de falar com Deus. Não coloque na sua cabeça a dúvida de que Deus não vai me ouvir, de que Deus não está nem aí para mim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, Deus, ele nos dá a oportunidade todos os dias, de buscar a Ele e de ter uma vida nova, de ter uma caminhada nova com Ele. Aquele povo, Deus mesmo deu uma solução para o povo, o que tinha que fazer. Porque a glória de Deus já tinha invadido aquele lugar, já estava presente naquele lugar, sem antes mesmo o povo orar. Isso quer dizer que Deus já estava ali, preparado para receber aquele povo, para ouvir as orações, as súplicas, o povo se humilhando para Ele, e Deus iria perdoar, iria, sarar a terra de todos. Deus já estava lá, antes mesmo do povo falar. Deus, ele fala aqui, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha só que incrível. Naquele lugar, Deus escolheu, santificou a casa e esteve o nome dele perpetuamente. Estarão fixos os olhos de Deus e o coração de Deus todos os dias. Todos os dias. Impressionante. Quer dizer que todos os dias Deus está com os olhos fixos em você. Que todos os dias o coração de Deus, ele vai se alegrar quando você buscar Ele de verdade. Muitas das vezes nós já estamos com muitos problemas, muitas coisas ruins, e muitas das vezes Deus já dá uma solução. E a solução aqui era o povo que chama pelo nome dele, era se humilhar para Ele, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, que Ele ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Eu quero dizer que Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus da época de Salomão é o mesmo Deus de hoje. O amor dele continua o mesmo. A mão dele continua estendida para você. Os ouvidos de Deus continuam atentos para ouvir
a sua oração, o seu clamor. O Senhor Jesus está de braços abertos para te receber. O Senhor Jesus te espera. Você confessar com a sua boca que Ele é o único e verdadeiro Deus e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Eu vou ler outro versículo aqui para vocês. É Isaías 59, que diz assim, 59:1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quer garantia mais do que essa? Essa é a palavra de Deus. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar aquele que está pedindo socorro, aquele que está em perigo, aquele que está na aflição, aquele que quer ter uma mudança, aquele que quer se renovar, se restaurar, mas não sabe como. Eu quero dizer que Deus, a mão dele não está encolhida, como diz aqui no versículo, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Eu quero dizer que quando você ajoelha e ora e busca a presença de Deus e fala com Deus, Ele está te ouvindo. Mesmo você sujo, mesmo você em pecado, mesmo você fazendo coisa errada, mas o que Deus quer é um coração quebrantado, um coração sincero para Ele. E quando você é sincero na presença de Deus, por mais erros que você cometa, Deus ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração sincero. Deus ele vem de encontro contigo. E tem mais um versículo aqui para você tirar a dúvida, ou se você ainda tem dúvida de que Deus não olha, não ouve, não está nem aí. Lá em Jeremias 29:11, ele fala assim, Jeremias 29:11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus falando: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o pensamento de Deus para você. Esse é o pensamento que Deus tem a nosso respeito, pensamentos de paz. Ele quer nos trazer paz e não pensamentos de mal. Ele não tem mal nenhum para nós. E ele continua falando aqui no versículo 12: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 12 e 13 de Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele vai te ouvir. Buscar-me-eis e me achareis. Você vai buscar e você vai achar. Quando me buscardes de todo o vosso coração, quando o seu coração for sincero.
e realmente querendo a Deus, você vai buscar e vai achar a presença de Deus, a vontade de Deus. Ele não vai te abandonar. Nós saímos do caminho, nós abandonamos, mas Deus não. Deus, ele sabe qual é o seu valor. Deus, ele sabe qual caminho e a vontade melhor para a sua vida. Deus é assim. Você busca de coração, você vai achar. Deus, ele vai se apresentar a você. Você vai sentir a presença, a glória dele, o carinho, o conforto, a presença do Espírito de Deus. É maravilhoso. É inexplicável. É inexplicável. Nós podemos ter várias experiências com Deus, mas todas as experiências que temos com Deus é inexplicável. A única explicação que eu acho que é maravilhoso. É maravilhoso. Só isso. É inovador, maravilhoso, esplêndido. Todas as experiências com Deus é assim. Quando você busca de fato a presença dele, a vontade dele. Até mesmo em momentos difíceis da nossa vida, quando nós achamos que está tudo perdido, Deus, ele dá uma solução para você. Deus, ele dá uma solução. Aí você escolhe se vai fazer ou não. Mas se você optar na vontade de Deus, creia que vai ser maravilhoso a experiência com Deus. E não deixe se apagar a chama do Espírito dentro de você, do Espírito de Deus. Não deixe o seu coração se esfriar para Deus. E vou finalizar com um versículo aqui que eu aprendi bem no começo, quando a gente for orar, que está lá em Mateus 6, versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que é Deus, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando você for orar, quando você for falar com Deus, é só você e Ele. Esquece tudo que está à sua volta e busque a presença, a vontade, o calor de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. E Ele nos aconselha aqui, ó: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso é a palavra. E o que está na palavra de Deus, ela é cumprida. Ela será cumprida. E ponto final. Acredite que Deus é maravilhoso. Que Deus nos espera a todo instante para se relacionar, para ter uma vida digna e estar sempre junto dele. Amém? Quero agradecer a todos, que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, um bom trabalho, um bom estudo, e que a paz de Deus e que a glória de Deus invada o coração e a casa de vocês e a vida de vocês. Amém? Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu!